Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17, onde estamos nos baseando para falar desse sistema escravizador, chamado mundo, do qual João diz que nós não podemos amá-lo de maneira nenhuma. Amados e queridos irmãos e ouvintes, a palavra mundo, de onde vem mundanismo na Bíblia Sagrada, aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento. Nós falávamos isso no nosso encontro interior, nosso encontro que nós tivemos anteriormente, anteriormente. A palavra mundo, que na língua grega, a língua em que o Novo Testamento foi escrito, é cosmos, e tem vários sentidos. Em alguns textos significa o universo criado, noutros significa a terra criada, em outros ainda significa a terra habitada. Há textos cujo significado é a própria humanidade, todavia há um sentido aí muito próprio e especial e bastante significativo para nós, os servos de Deus. E este será aí o alvo da nossa reflexão, da nossa meditação sobre esse sistema chamado mundanismo. Mundanismo, querido, significa a humanidade sem Cristo e todo o seu sistema de vida totalmente corrompido pelo pecado, totalmente alienado de Deus e controlado por Satanás. Vou repetir, crave aí. Quando a Bíblia fala em mundanismo, e quando João nos diz que não devemos amar o mundo nem o que no mundo há, fala desse sistema, desta humanidade sem Cristo e todo esse seu sistema de vida corrompido pelo pecado, alienado, distanciado de Deus e controlado por Satanás. O mundanismo não é outra coisa senão a infiltração, querido, do pensamento e controle de Satanás. Mas ainda a pecaminosidade do homem sem Cristo, influenciando, contaminando, corrompendo, deteriorando as coisas boas da vida terrena. Para impedir que as pessoas perdidas muitas vezes aceitem a Cristo como Salvador, para impedir que essas pessoas cheguem ao Senhor e que os salvos também em Cristo venham a viver de maneira agradável a Deus. Então ele está aí como uma resistência, como aquilo que vem para influenciar, para contaminar, para corromper, para deteriorar. O mundanismo atinge em profundidade todas, mas, meu irmão, posso dizer sem medo de errar, todas as áreas da vida, todas as áreas da vida, nos seus mínimos detalhes, de tal forma que é totalmente impossível viver neste mundo sem ser aí afetado numa ou em outra área com mais ou menos intensidade por suas influências maléficas, terríveis e destrutivas. O mundanismo, esse sistema, não só tem a ver com o sistema, não só tem a ver aí com o sistema de vida, mas também com o uso das coisas boas desta vida. O cinema, por exemplo, é uma invenção fantástica
que poderia ser usado aí de modo maravilhoso para o bem da humanidade, sobretudo aí no evangelismo. Mas como o mundanismo atingiu em cheio aí o cinema, ou seu uso, ele é usado hoje em dia quase que exclusivamente para o mal. Quase que exclusivamente para o mal. A santificação crescente, progressiva, paulatina, proporcional, satisfatória, espiritual, mental, física e total do verdadeiro, do autêntico servo de Deus, tem a finalidade, sabe de quê? A santificação tem a finalidade de libertá-lo. De nos libertar pouco a pouco desse mundanismo. O homem vive a vida no mundo aí por 50 anos. Mundão. Quando se converte a Cristo, traz com ele o quê? Uma enorme bagagem de mundanismo. Ele está intoxicado no corpo. Ele está completamente intoxicado na alma, no espírito, com tudo que faz parte do mundanismo. E ao se converter a Cristo, todos os seus pecados passados foram perdoados. E o Espírito Santo passou então a habitar nele com o fim de quê? De capacitá-lo para alcançar o quê? A santificação. Portanto, o mundanismo não é tirado de uma pessoa no momento em que ela se converte. Não, querido. É todo um processo. A santificação tem a finalidade de desintoxicá-lo do mundanismo. É isso que Paulo nos ensina, querido, lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 2, quando fala em primeiro, não conformação com este mundo, em segundo lugar, ele fala em transformações, e em terceiro lugar, ele fala em renovação da mente, e em quarto lugar, ele fala em experimentação da vontade de Deus. Portanto, a obra do Espírito é desintoxicar, é remover tudo aquilo que este novo convertido trouxe consigo depois de tanto tempo contaminado, influenciado, controlado pelo sistema diabólico deste mundo. Queridos, posso dizer para você uma coisa: este mundanismo, esse sistema que muitos estão mergulhados nele, e muitos vivem sequiosamente nele, por ele, até para ele, esse mundanismo terrível que muitas pessoas amam profundamente, estão apegados, escravizados a ele, por achar que esse sistema pode realizá-lo de uma determinada forma, que eles chamam, na verdade, de vida, quando não passa de uma existência completamente controlada pelo sistema. Esse mundanismo, ele é vazio, meu querido. É vazio, é ilusório. Esse sistema é passageiro. Ele estimula a cobiça, ele estimula a vaidade, ele estimula o prazer carnal, ele estimula o egoísmo, que na verdade leva a tudo isso aqui. Quando nós falamos em vaidade, em cobiça, egoísmo, avareza, tudo isso aí, querido, é tão prejudicial que, se permanecer, leva a pessoa ao inferno. Esse mundanismo vazio e ilusório, ele impede o crescimento espiritual, esse crescimento que agrada a Deus e que se tornou um imperativo. Crescei na graça e no conhecimento de Deus é ordem, mas o mundo,
esse mundo que significa o mundanismo, esse sistema, ele impede o crescimento espiritual. O mundanismo é um dos 3 grandes inimigos do verdadeiro e autêntico servo de Deus mencionado por Paulo, lá em Efésios capítulo 2, versículos 1-3. Pode ler lá, confere lá, seja um bom bereano. Confere em Efésios 2, verso 1-3, e você vai encontrar ali. Este é um dos grandes inimigos do autêntico servo de Deus. O mundanismo influencia, controla a vida do crente em maior ou em menor escala. O volume de influência e controle depende aí também de uma série de fatores. Primeiro, o tipo de conversão que se teve, se ela foi uma conversão autêntica ou não passou de simplesmente uma amizade com o Evangelho. Depende muito do tipo de conversão que você teve. Segundo, o tipo de igreja local onde se participa. Isso é importante. Terceiro, vai depender também o tipo de participação na igreja local, da sua atividade, assiduidade, pontualidade e tudo mais. E quarto, o tipo de grupo denominacional. E quinto, o tipo de pastor que se tem. E em sexto lugar, o tipo de grau de entrega nas mãos de Deus para o crescimento espiritual. E sétimo, a atitude que se tem para com a Bíblia. Eu não sei qual é a atitude que você está tendo para com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a regra de fé e prática, a única revelação escrita de Deus para o homem, completa. Em oitavo lugar, o tipo de temperamento que se tem. E em nono grau, de retardamento espiritual adquirido aí ao longo da vida cristã. E em 10º lugar, o desejo que se tem para servir a Deus. Todas estas coisas são influências que vai depender de tudo isto aqui, o controle maior ou menor na vida de um que se diz servo. Quando eu falo se diz servo de Deus, porque tem muitos que dizem, mas não são. Estou falando daquele autêntico. Há crentes que são mas tão mundanos, que têm aí dificuldade, temos até dificuldade para, muitas vezes, identificá-los como salvos. A gente não sabe se a pessoa é verdadeiramente serva de Deus ou não. Há crentes que se convertem a Cristo, mas nem chegam a começar o crescimento espiritual, começam uma vida em Cristo, já dentro do esquema do mundo, do qual, na verdade, nunca saem, jamais se libertam, a não ser quando morrem. Há outros que são despertados por Deus em algum tempo de suas vidas cristãs e começam a santificação ardentemente. Quando começam a serem desintoxicados do mundanismo, não passa muito tempo e eles voltam a se intoxicar de novo. Muitos são mas tão mundanos, tão dominados aí por esse sistema, incluindo, posso dizer sem medo, há muitos pastores, pregadores, que nem têm mais capacidade espiritual para perceber que há um mundanismo enorme em suas vidas. Isso é um perigo, querido. Um perigo enorme. Muitos nem estão mais tendo a percepção disso. Estão num estado mundano tão lastimável, que estão sempre prontos aí para defender um monte de coisas que contraria a vontade plena e perfeita de Deus, mas eles se colocam na defesa
contextualizando a palavra com a época e tentando fazer com que aquilo que a pessoa está vivendo, as pessoas não têm nenhum problema e vivem a defender um monte de coisas erradas. Defendem aí, por exemplo, namoros e casamentos mistos. Não tem problema nenhum, Deus não vai levar em conta isso e tal. Defendem a frequência em determinados lugares, onde, na verdade, a aparência do mal está cravado ali. Não tem problema nenhum. Você não vai nem se contaminar com isso e tal. Defendem tudo aquilo que é corrompido. Fazer o quê? Fazem uso de bebidas alcoólicas até fugir à sensatez. São apaixonados por música mundana. Como são apaixonados? Não tem problema, não é verdade? Não tem problema. São capazes de dizer que defendem muitos tipos de música, porque o samba e tal, tudo é nossa música, tal, é nossa cultura, tudo certo. Compram rifas, bilhetes de loteria, faz a fezinha, não? Chama os que têm o maior interesse pelas coisas de Deus, muitas vezes de fanáticos. Vocês estão fanáticos demais, não é bem assim também não e tal. Estão em situação lastimável. Porque o meu Deus, querido, Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. E eu vou dizer para você, meu querido, você que está me ouvindo, minha querida, não se deixe levar, não se deixe ser seduzido, não se deixe, querido, de maneira nenhuma ser controlado por esse sistema. Deus nos chamou para a santificação, a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Fomos chamados de lado, separados. Ele diz, sai do meio deles, não toqueis nada imundo, eu vos receberei. Vós sereis para mim filhos e filhas, e eu serei o vosso Deus. Só há uma maneira, nos colocarmos totalmente na dependência do Senhor. Andarmos e vivermos no Espírito de Deus, para não cumprirmos com as concupiscências da carne, do qual o sistema chamado mundanismo traz influências terríveis e querem nos aliciar e também massagear a mente não controlada pelo Espírito de Deus, para nos fazer aceitar que está tudo certo, pode continuar assim, não tem problema nenhum. Mas cuidado, meu irmão, porque quando você ouve a palavra, ou quando de um lapso você busca a palavra, você é confrontado com ela. E ela traz à tona aquilo que está dentro de você, seus propósitos, seus desígnios. E somos confrontados conosco mesmo. E aí, depende de nós aceitarmos ou não. Cuidado, falaremos mais sobre isso. Mas cuidado, o mundanismo está aí, querido, seduzindo, está tentando controlar o pensamento de muitas pessoas, está infiltrando em todos os lugares, influenciando e contaminando. Que Deus nos guarde, que você e eu possamos estar com o coração sequioso de santificação. Santificação é obediência plena à vontade de Deus e vem pelo mover do Espírito em nossas vidas, mediante a palavra infalível do Senhor. Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá, Jesus não voltar. Fiquem com Deus.